Fala galera do Rádio Oposto, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. Você está chegando agora, não me conhece? Sou Rodrigo Flamini, sou médico radiologista e um empolgado por discutir casos sobre radiologia e aprender um pouco mais através da divisão e multiplicação do conhecimento. Hoje a gente vai continuar falando de um tema que é extremamente corriqueiro, tanto para o paciente quanto para quem trabalha na emergência. Muitas vezes o paciente é assintomático, a gente pega esses casos no eletivo, mas principalmente para quem trabalha na emergência é muito importante fazer uma revisão e estar sempre em dia com os principais pontos sobre nefrolitíase. Nesse caso aqui a gente tem uma radiografia para ilustrar o nosso caso, mas a gente vai mostrar o aspecto da nefrolitíase e como é que você vai descrever isso no seu relatório nos próximos minutos. Como sempre, primeiro, o básico. Vamos revisar um pouco da anatomia renal, descrever o aspecto de imagem, entender como é que os cálculos renais vão se apresentar na imagem e, o mais importante para você que é médico residente, como é que você descreve, quais são os pontos pertinentes. Vira e mexe aqui no canal, a gente fala de coisas importantes para o residente, que é a primeira fase, que é quando a gente tira a venda dos olhos do residente, ou seja, ele começa a enxergar as patologias, e depois que ele começa a enxergar, ele começa a desenvolver as habilidades de colocar o que ele está enxergando no papel. É o que a gente vai fazer junto já já. Vamos dar uma olhada na tomografia. Pronto, o grande exame para diagnóstico de urolitíase é a tomografia sem contraste. A gente não precisa do contraste porque o cálculo ele é radiopaco, né, ou hiperdenso, uma densidade semelhante aqui ao do córtex renal. Então ele é fácil de ser identificado e você pode identificá-lo ao longo de todas as vias urinárias. Então você pode encontrá-lo aqui no rim ou durante toda a extensão do ureter. É importante que você aprenda a seguir o ureter da sua saída, né, do seu início aqui no rim, até a bexiga, porque conseguir seguir o ureter é ponto extremamente pertinente para você ter certeza que não há litíase obstrutiva. Olhando para essa tomografia, a gente vê aqui o rim direito, o rim esquerdo está do lado de cá. Primeira coisa que chama atenção é essa assimetria de volume. A gente pode fazer um vídeo depois falando da importância de você entender essas assimetrias de volume para você conseguir fazer o diagnóstico diferencial entre hipoplasia renal, ou seja, um rim pequeno, mas que funciona, ou um rim que sofreu insultos e agora está pequeno. Então, ele era normal, sofreu e ficou pequeno, ou ele nasceu pequeno, a hipoplasia. Voltando para o ponto mais pertinente do exame do lado direito, a gente identifica um cálculo. Primeira coisa que vai vir na sua cabeça quando você encontra um cálculo é se é um cálculo ou não. Os pacientes que têm muita ateromatose, às vezes têm ateromatose dos ramos distais das artérias renais, né, e você precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Uma vez que você fez essa pergunta, a próxima pergunta é: esse cálculo é obstrutivo? Tem alguma coisa associada? Esse cálculo obstrui a drenagem da urina? Nesse caso aqui, não, né? Normalmente você vai ter cálculos obstrutivos à medida que você tiver aqui, ó, na pelve renal, obstruindo a saída do fluxo da urina que está sendo formada aqui. Nesses casos, a tendência natural é que com uma obstrução você curse com a hidronefrose, que no longo prazo vai cursar com um afilamento do parênquima e perda da função. Então, primeira pergunta, é cálculo ou não é? Segunda pergunta, é obstrutivo ou não é? Nesse caso aqui a gente está olhando para um cálculo não obstrutivo. A terceira pergunta é: eu tenho um cálculo só ou vários? Então você vai procurar por todo o grupamento calicinal e você tem só um cálculo do lado direito. Do lado esquerdo aqui a gente não tem nenhum, esse foco de calcificação, foco de calcificação parenquimatoso aqui, né? Então não nos chama tanta atenção. Esse está no sistema coletor. Próxima pergunta, já que eu só tenho um, qual é o tamanho dele? E aí você vai procurar o maior eixo. Não corra o risco
de medir o seu cálculo somente no axial, porque se você medir aqui no axial, você vai encontrar ali 10 milímetros, quando na verdade o maior eixo desse cálculo é de 18 milímetros. Então, medido o maior eixo do cálculo, a próxima etapa é fazer o quê? É medir a densidade. Rodrigo, por que eu vou medir a densidade? A densidade, ela consegue dar uma ideia para a gente do constituinte, né? Se ele é composto por oxalato de cálcio, que são os cálculos mais comuns, ou se ele tem na sua matriz estruvita, né? Que são os cálculos que usualmente estão relacionados ao processo infeccioso, né? Então tem componente ali da ação das bactérias para a formação desse cálculo, e aí eles podem evoluir para cálculos coraliformes. Geralmente cálculos que têm mais do que 600 unidades Hounsfield, o caso desse aqui é uma média de 500. Geralmente os que têm mais do que 600, na maioria das vezes, tem componente de oxalato de cálcio, diferente desse. A gente pode garantir por aqui? Não, mas a gente tem uma boa ideia. Então você vai dar lá no seu relatório as dimensões e a densidade do cálculo. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer é traçar uma linha do cálculo até a pele do dorso. Lembrando que alguns pacientes têm indicação de litotripsia e essa distância ajuda a medir a eficiência do cálculo. Então, se o cálculo está muito longe, as ondas de choque vão ter menos eficiência na hora de tentar destruí-lo. A densidade também pontua e a localização também pontua. Lembrando que cálculos que estão na localização no grupamento calicinal superior, médio e inferior são os três que a gente tem. Cálculos que estão no grupamento superior têm uma tendência mais fácil a, abre aspas, descer e pegar o caminho da rua. Cálculos que estão no grupamento calicinal inferior têm mais dificuldade, é mais difícil deles fazerem isso e naturalmente é mais difícil que eles sejam obstrutivos. Então, para a gente fazer um wrap-up aqui, e você que é residente ficar esperto na hora de descrever isso, item de número 1 do seu cálculo num paciente que faz uma tomografia sem contraste para pesquisa de uritíase é, em resposta ao questionamento clínico, destaca-se a presença de um cálculo renal não obstrutivo, aonde que ele está? Grupamento calicinal inferior do rim direito, medindo 18 milímetros no seu maior eixo, abre parênteses, HU de unidades Hounsfield 498, que foi o que a gente mediu. Ponto. Próximo item, esse cálculo está causando algum processo infeccioso aqui do lado, a gente está vendo algum borramento da gordura aqui para a gente pensar em processo infeccioso? Não. Beleza, próximo item, tem ou não tem do outro lado? Não. Próximo item, ureteres estão livres ou não? Tem um vídeo aí te ajudando a ver os ureteres, eu não vou prolongar esse vídeo aqui não, se você quiser um vídeo especificamente mostrando como é que vê o ureter, deixa aqui embaixo. E aí você termina dizendo a distância do centro do cálculo para a pele, porque isso ajuda o planejamento terapêutico. Então você fez o diagnóstico, deu as características para o colega planejar a melhor forma de tratar. Então você separou se é urgente ou não urgente e já deu as características para ele refletir se esse paciente vai se beneficiar da litotripsia ou não. Isto posto, seu relatório está pronto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, clica no botão de like, aproveita, confere se você ainda está inscrito no canal. Quando você se inscreve no canal, você ajuda a gente a mostrar para o YouTube que o canal traz conteúdo relevante, que isso ajuda você a progredir e ajuda a fazer a nossa comunidade crescer, mostrar para o YouTube que o que a gente faz tem um valor bacana. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.